Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Missão a Verdade Liberta. Estamos iniciando o segundo vídeo da série apresentando o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ainda não viu o primeiro vídeo, eu sugiro que depois entre na nossa playlist e veja o primeiro vídeo em que eu falei sobre o Verbo que se fez carne. Neste vídeo, especificamente, vamos falar sobre a divindade de Cristo. Então, vamos ao tema de hoje. É importante salientar que nós cristãos cremos em um único Deus, porém que se trata de uma unidade composta. Quando declaramos que Jesus é Deus, isso não indica que ele é a mesma pessoa que o Pai. E também não indica que ele é a mesma pessoa que o Espírito Santo. Mas que sim, que o Senhor Jesus Cristo compõe essa unidade divina, o Deus único que cremos. Então, o Senhor Jesus faz parte de uma unidade divina, que é um Deus que compõe da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como nesse vídeo nós vamos tratar especificamente sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, nós vamos então meditar sobre a Bíblia, os textos que apresentam o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, como divino. As Escrituras Sagradas descrevem em várias passagens, de forma clara, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, no capítulo 1, verso 8, diz assim: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. É importante entender que Cristo, na qualidade de Deus, é o Criador e o sustentador de todo o universo. E o seu domínio sobre tudo e sobre todos jamais vai terminar. Como eu disse no vídeo anterior, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Interessante quando lemos as Escrituras e tratando-se ainda da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, um dos títulos que ele recebe nas Escrituras, fazendo a separação da pessoa do Pai e ao mesmo tempo a união com a divindade do Pai, ele é chamado de Filho de Deus. E essa expressão Filho de Deus aparece nas Escrituras 217 vezes. E o que é interessante é, inclusive, até os que não creram no Senhor assumiram nele esse título. Tanto que na crucificação nós vemos um dos bandidos, sacerdotes, escribas, fariseus escarnecendo, e lá no Evangelho de Mateus capítulo 27, verso 40, diz assim: Se és filho de Deus, desce da cruz. Interessante que Jesus não negou esse título. Nós podemos ver no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versos 61 e 62, que diz assim: Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Para entendermos mais a expressão Filho de Deus, quando consultamos do grego, a palavra para filho está lá como ruios. Vamos dizer assim, ruios de Deus. Isso mostra a plena divindade de Cristo. Porque a mesma expressão quando chama de filho do homem, ruios do homem, nessa indicação demonstrando a sua encarnação, quando nós vimos já no vídeo anterior,
mostra que faz parte da mesma essência, da mesma natureza, tanto quando usa para Huios, para filho de Deus, ou seja, que Jesus é filho de Deus, ou seja, tem a mesma natureza, tem a mesma essência divina, em contrapartida, e da mesma forma como Huios do homem, ele também tem uma natureza humana. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. É como nós também, sobre a encarnação, nós vimos no vídeo anterior. E ainda no vídeo a seguir, provavelmente no vídeo a seguir desta série, nós vamos falar sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Mas nesse aqui, vamos continuar tratando da divindade do Senhor Jesus. E de mesmo modo, nós vimos no vídeo anterior do Verbo que se fez carne, que o Senhor Jesus ele é criador. E se ele é criador, ele está acima de toda a criação. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas ainda em Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Como entendemos que Jesus é Deus, logo ele é digno de adoração. Tanto que no Antigo Testamento, como no Novo, enfatizam que apenas Deus pode receber adoração. Nem homem, nem anjo, nem criatura alguma é digna de adoração. E a Bíblia, ela tem diversas evidências que aparecem e que apresentam o nosso Senhor Jesus recebendo adoração e também de que ele é digno. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 9, diz assim: e indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 17, diz: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Hebreus capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Apocalipse capítulo 5, verso 12 ao 13 diz a respeito do nosso Senhor Jesus, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e os que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Para nós cristãos que cremos nas Escrituras como um todo, não nos resta dúvida sobre a divindade do nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus. Estamos encerrando mais um vídeo da série apresentando o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda tem muito mais coisa por falar sobre Jesus. Por isso que eu dividi em etapas, dividi em diversos vídeos, em temas, em que nós vamos aqui aprender
muita coisa ainda sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, por isso que eu te peço, inscreva nesse canal, ative o sino para receber as notificações para que você seja notificado quando for postado o nosso próximo vídeo. Então, Deus te abençoe, Jesus te ama e até o próximo vídeo.